Podcast do Transporte. Quem rodou por muitos estandes e debates da Transport Ticketing Global foi o Cassiano Ruzicki, CEO da MaisMob, que agora faz parte da Prodata. E com isso ganha horizontes mais amplos. Ruzicki conta o que chamou sua atenção neste evento. É interessante que logo na abertura do evento tem uma frase que foi falado, pelo representante da TfL, é que a grande questão é que, assim, que o passageiro ele está se preocupado com a sua necessidade maior, que é o deslocamento. E aí ele não fica se preocupando com o modelo do ônibus, o meio de pagamento, ou seja, isso tudo é uma consequência que ele tem que se sobrepor ou transpassar para a necessidade dele. Isso é o que transforma, às vezes, o que é muito fácil, difícil, o que é muito básico. E a gente tem que, como indústria, como provedores, a gente vê que todos os fornecedores aqui, eles têm a função de poder facilitar essa experiência do cliente. Que o cliente tem uma necessidade básica de se deslocar do A para o B, mas ele tem toda uma complexidade para que isso se realize. E a indústria que está presente aqui hoje, Pelege, ela tem essa função de poder apresentar soluções e novidades que facilitem isso. E eu acho que esse evento pode apontar algumas tendências que realmente elas se concretizam em termos de Estados Unidos, América do Sul, Europa e Ásia também. Então eu vejo aqui, por exemplo, esse ano começou a aparecer, ano passado um pouco, a questão de fraude. Combate à fraude. E esse ano, mais ainda, um espaço maior a combate à fraude. Porque a gente tem visto as questões econômicas em termos de Estados Unidos, em termos de Europa, e cada vez mais você precisa ter certeza da destinação ou do efetivo comprometimento do subsídio para a pessoa certa. Então são soluções que eu percebi em algumas palestras que realmente cada dia mais tem sido colocado como cada utilização, ou na verdade a eficiência, dos métodos de controle, não somente da biometria facial, mas como a gente fazer o controle disso. Outro detalhe também que apareceu aqui, aí de novo essa é uma tendência que começa esse ano, foi obviamente a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial aparece também em vários painéis aqui e como sendo aplicada, E aí de novo, muitas questões na questão de gestão, na questão de controle de indicadores. E pelo que deu para perceber por aqui, a inteligência artificial vai atravessar todo o processo, não, Ruzicki? Inclusive dentro do tema anterior que eu coloquei, que era do controle à fraude, E aí essa questão que a inteligência artificial pode ser utilizada, ou seja, auxiliar no controle à fraude também. Então eu saio daqui, voltando para o Brasil, a questão que não é só do transporte público, e a gente também teve hoje um painel que a gente fala assim que não é só o transporte público, mas é o varejo. Por quê? O passageiro, ele é passageiro do transporte público, mas ele é cliente do transporte público, ele é cliente de um grande varejista, ele é cliente de uma companhia aérea, ele é cliente de um supermercado. Então a experiência que ele está tendo hoje, ele está sendo hoje inserido dentro de experiências dentro do varejo que ele também espera dentro do transporte público. Então cada vez mais eu acho que fica evidente da centricidade do cliente. A gente tem que olhar para o passageiro. Aonde a gente resolver o problema do passageiro, eu acho que a gente está acertando. O Cláudio Sena Frederico, vice-presidente da ANTP, analisou uma pesquisa muito legal, mostrando que hoje o cliente do supermercado não está mais ligado à marca, se preocupa mais com o preço. E aí ele faz essa transposição para o transporte público. Se quem trabalha nesse ecossistema do transporte não prestar atenção nisso, vamos estar sempre procurando soluções para um problema que não existe. Seria isso? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem que estar apaixonado pelo cliente, não pela solução, ou pelo produto em si. O que eu vejo aqui, dentro dessa feira, primeiro eu acho que são pessoas muito experientes, que a gente vê, fornecedores com grande capacidade, e o que a gente vê é essa preocupação literalmente da parte de entender o cliente e como melhorar. A gente viu uma solução aqui do metrô de Nova York com relação à catraca, que era uma característica típica de Nova York, onde queria melhorar ou dificultar a evasão, que alguém pulasse a catraca. Então, assim, é uma solução que você tem que olhar a tua necessidade do teu cliente e cada lugar vai ser um e cada dia vai estar mudando. Isso vai ser uma coisa em mudança constante. Então, e aí eu vejo assim, a velocidade de entrega da solução é outra coisa que dentro desse mercado está se mostrando mais necessário. Quando eu converso com várias pessoas aqui, eu vejo todo mundo falando em prazo de implementação.
prazo de implementação. Então, eu acho que é outro item, eu acho que essa velocidade de entregar a melhoria, e aí para o passageiro, eu acho que é outro item interessante. E como vários entrevistados que passaram pela Transport Ticketing Global, a experiência do Cassiano Ruzicki se completa com o uso do transporte público de Londres. Hoje eu saí do hotel, vindo para cá, eu abri o aplicativo para verificar qual a melhor forma de chegar aqui e tinha a opção de chegar de ônibus ou de metrô. A diferença entre um e outro dava 5 minutos. E aí eu falei assim, como é que funciona a matriz de decisão, né, do passageiro? Então eu falei que horas eu precisava chegar aqui, 33 ou 38, eu falei, então eu vou de ônibus. Tinha informação quantos minutos ia chegar o ônibus chegou exatamente no minuto que diria, mas a primeira questão era a questão do preço. Porque eu também podia ter vindo de Uber, que ia dar seus 30 e pouquinhos minutos. Mas eu falei, peraí, o Uber vai ser mais caro, então o transporte público mais barato. Então o preço é importante. Segundo, eu tinha a questão da confiança que o ônibus ia chegar no tempo certo. Então como é que é a matriz de decisão do cliente, né? É muito interessante. Agora, o que a gente vê aqui no meu discurso? Eu não falei do meio de pagamento, porque eu tinha certeza que eu ia pagar eu paguei na verdade com o meu telefone, né, com o Apple Pay, mas eu podia pagar com o Apple Pay, com o Oyster, obviamente. Então assim, a gente tem que ofertar o maior número de opções para o cliente e ele faz a escolha. Então a gente dá as opções e o cliente faz a escolha. Eu acho que esse é um outro insight que eu levo aqui de Londres. Podcast do Transporte.